Pessoal, esse é um vídeo da Camila Bussato, onde ela fala, ela é nova, ela tem 30 mil inscritos só, ela não é conhecida, não é famosa, só que ela tem 30 anos e ela diz que ela se sente um fracasso, sem amigos, sem emprego e sem direção. Isso é uma coisa que muita gente se identifica, né? E o que acontece? A gente vai ouvir a história dela, porque é uma coisa importante que muita gente sente, tá? E 30 anos é quando começam as crises existenciais. As maiores crises existenciais começam com 30 anos, de crise de idade, né? De, cara, eu já tô velho, eu já tinha que fazer alguma coisa na minha vida, já tinha que começar a construir alguma coisa, já tinha que começar um círculo, já tinha que ter um círculo social formado, mas a vida é caótica, parceiro. A vida não é assim. E tem pessoas que simplesmente não têm essas coisas. Então a gente vai entender, vai assistir esse vídeo e entender o que tá acontecendo, porque essa é a realidade de muita gente, principalmente no Brasil, né? Oi, gente. Meu nome é Camila. Agora, esse gato tá assustador, tá? Esses são os meus Olha o tamanho desse gato, cara. Olha o tamanho da cabeça desse gato. Esse gato pesa 50 quilos, pô. gatinhos, Trico e Drogo. E hoje é meu aniversário. Tô fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais que eu já tô notando. A adolescência vai até os 25. Sabe por que a ciência fala isso, Camila? Que a adolescência vai até os 25? Porque é a partir dos 25 anos que a gente para de produzir colágeno na pele. Então, a partir dos 25 anos, as nossas células, até os 25 anos, as nossas células estão se renovando. A gente não envelhece, a gente tá se renovando, as células. Chegou no 25, tem um downgrade e começa a parar de produzir colágeno. Daí entra ruguinha, entra um rosto mais maduro, entra pé de galinha, entra bigode chinês. É depois dos 25. Mas, não, a gente não é velho, tá? Só pra deixar aí. Não é velho. O que acontece é que eu tô bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar... Muitas coisas devem mudar quando você faz 30 anos, né? A grande queda da real que acontece na vida, quando a ficha cai, é quando você tem 30. Você fala, cara, agora não tem uma desculpa pra mim. Se eu tô morando com meus pais, era pra eu estar morando sozinho. Se eu tô trabalhando no emprego que eu não gosto, era pra eu estar trabalhando no emprego já que eu gosto, já era pra eu estar realizado. Se eu tô... a primeira grande queda da ficha acontece aos 30, né? Que é o que o pessoal fala. Aqui com vocês, todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história. Porque fala, talvez Camila. Eu abre a boca e assista fala, esse querida. vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, Isso é uma verdade, cara, que a Camila falou. A idade é só um número, pessoal. Sabe por quê? Eu já vi muito, por exemplo, pessoa com 15 anos tá se sentindo velha. Por quê? Porque não é mais criança. Então fala assim, caramba, eu não sou mais criança, eu já não posso mais brincar de coisa, eu já tenho 15 anos, já sou adolescente. Mas quando ela tiver 20 anos... ela vai olhar pra quando ela tinha 15 e vai sentir um bebê. E daí ela vai falar assim, puxa, eu fiquei desperdiçando, perdendo tempo achando que eu era velho. E daí quando ela tiver... agora que eu sou velho, ela vai falar. Eu achei que era velho quando eu tinha 15, mas agora que eu sou velho, agora eu tenho 20. E daí ela vai, quando ela tiver 25, ela vai olhar pra quando ela tinha 20 e vai se achar, nossa, eu era muito jovem. E daí... 25, 30, 35, 40, ela vai se sentir velha a vida inteira desde os 15 anos. Daí chega um idoso de 60 anos e olha pra esse indivíduo que tá se sentindo velho desde os 15 anos, ela fala assim, cara, você tem uma cabecinha, idoso de 60, hoje em dia não é idoso, né? 70, 80 anos, você tem uma cabecinha muito fraca, cara. Você sempre foi jovem, era tudo um ponto de vista. É um inferno se sentir velho. Dá uma série de crises essenciais, dá uma série de coisas, é terrível sentir velho. Penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? Agora, velho esse gato aqui, olha o tamanho desse gato. Esse bicho deve ter uns 100 anos, essa porra aí. A gente foi muito vendido a ideia de que... eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos e é isso, acabou. Era assim até que surgiu a internet, né? Até que surgiu a internet, né, parceiro? E a gente começou a se comparar com os outros pelo Instagram. A gente se forma em medicina, não interessa. Tem um neurocirurgião lá na China que é mais foda do que nós. Nós é um neurocirurgião fodão, não interessa. Tem um cara que tem uma clínica que a gente viu no Instagram lá que tem mais 100 neurocirurgião. A gente cria uma clínica de neurocirurgião, não interessa. Tem um neurocirurgião que ganhou o Nobel da Paz. Nunca que a gente vai se sentir realizado se existe a internet para nos comparar
comparar com quem tá sempre maior. Hoje em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino... Fazer faculdade, colégio, faculdade, trabalho. Fundamental. Eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo, desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer. Queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim. E eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época... E isso é uma grande impressão que a gente tem, é uma grande ilusão. Porque, Camila, muita gente não sabe o que quer, né? Com 20 anos, muita gente não sabe o que quer. Mas a gente sempre vai olhar pra grama mais verde. A gente vai olhar pra quem já tá se formando ali, a gente vai sempre se comparar pra quem tá em cima. A gente não se compara pra quem tá embaixo, né? E a gente sempre se sente pequeno. Sempre se sente um merda, né? Agora, esse gato aqui... Ó, por exemplo, você tem um gatinho pequeno. Você olha pra essa porra dessa onça pintada aqui de 50 quilos de altura, você vai achar que o seu gato é ridículo. Nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha. Pô, depressão é a doença que é mais assassina sonhos, cara. Como que eu vou realizar esse sonho? Como que eu vou fazer tudo isso se eu não consigo pentear o cabelo, cara? Se eu não consigo pentear meu cabelo porque eu não consigo ter energia pra nada, porque a depressão é uma falta de energia pra fazer qualquer coisa. Eu não consigo mais ter energia pra nada, como que eu vou pentear o cabelo? E daí dói por não fazer e dói por não ter feito. Eu me machuco por não conseguir fazer e olho pra trás e me machuco por não ter conseguido feito. E dessa depressão, essa espiral vai aumentando ainda mais e vai sentindo cada vez mais um merda. A depressão é uma doença terrível, né, cara? Rebelde sem causa, chatona. E eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Ensino médio, pra muita gente, ensino médio é de muitas dúvidas e de medos e preocupações. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito pra psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, eu não tinha visão de nada. Eu lembro ela que... tá balançando o gatinho, não tá aguentando mais. Tá falando, essa menina não vai me desencostar pra eu poder dormir. Toda hora tá balançandinho, acordando, não consegue dormir. Eventualmente as coisas começaram a melhorar um pouco. O sofá, e meio que, na sorte, eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Sim. Lá eu conheci uma pessoa... Tava ocupando a cabeça, pelo menos, não tava à toa, né? Que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. Olha só como que a gente se diminui, né, cara? A menina é fluente em inglês desde sempre e não acha que isso é algo digno de nota. Cara, sabe quantas pessoas são fluentes em inglês? No Brasil, apenas 1%. 5% consideram que fala inglês e 1% dos brasileiros são fluentes em inglês. 1%. Então, se você é fluente em inglês, você faz parte de 1% do Brasil. Como que isso não é digno de nota, né? E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho pra mim tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu tava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu tava muito feliz, eu gostei muito. Ela tinha 19 anos, ela entrou a ser professora de inglês e achou que se encontrou. É o que aconteceu, né? Muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu tava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei,
tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora. Cara, muito disso, muito do que tá acontecendo com a Camila e muito do que acontece com vocês que estão assistindo isso, é o seguinte, é a pressão, cara. Porque eu mesmo, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu quando tava no meu ensino médio, eu ouvia muitos professores, quase todos os professores, nenhum falava a verdade. A verdade é o seguinte, cara, o vestibular, a faculdade que você vai fazer, não é a coisa mais importante do mundo. Mas os professores, por algum motivo, colocam na cabeça de todo mundo que 17 anos você tem que escolher o que você vai fazer pra vida inteira. E não é assim, definitivamente. E essa pressão faz você, às vezes, entrar afobado por uma coisa que você não quer. A melhor recomendação que eu dou pra vocês, pessoal, é o seguinte. Terminou 17 anos, tira 2 aninhos pra você pensar o que você quer. Você vai fazer faculdade com 19. Fica pensando. Vê o que você quer fazer. É capaz que você vai fazer uma coisa muito mais legal do que se você sair correndo pra uma faculdade que você não quer e você se estrepar lá na frente. Então... Tem gente que precisa trabalhar, Felca? Ah, não, com certeza, né? Com certeza, né? Com 17 anos, precisar trabalhar pra pagar as contas, daí é outra coisa, né? Vou fazer daí letras. É outra coisa. Se você tem condições, obviamente, de tirar 2 anos, se você tem a condição de entrar numa faculdade, eu imagino que você tem condição de tirar alguns aninhos pra você pensar. Tira 2 aninhos pra pensar. Agora, você tem que trabalhar outras coisas. Eu não falei pra você com certeza. E vou fazer inglês e português, porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação, e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Curitiba é uma das melhores cidades para se morar, viu? Eu já tinha morado sem os meus pais antes. Eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço a primeira noite que eu tive febre e caiu morando a ficha sozinha. Assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha. Pô, isso eu senti quando eu caí no chão e quebrei as 2 costelas. Eu tive que levantar no chão do meu banheiro sozinho, me arrastei pra cama e dormi. Se eu não tivesse ido pra cama, eu teria que dormir no chão. Mas daí quando eu acordei no próximo dia, eu fui pro hospital. Não tenho meus pais mais. Agora, a faculdade... Imagina eu tava nu, tá? Porque eu durmo nu. Imagina que situação, parceiro. Às 3 da manhã, eu pelado, me arrastando pela minha casa até a minha cama. Assim, eu fiquei gemendo de dor. Pelado, arrastando assim, ó. Segurando as coisas, subi na cama igual um bicho. E falei assim, e daí eu subi na cama, deitei e falei assim, eu preciso pro hospital, eu preciso pro hospital, eu preciso pro hospital. Daí eu dormi. Se toda aquela coisa... Eu cheguei a amaldiçoar meu passado, de tanta dor que eu tava sentindo. Pois é, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. Na faculdade? Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar. Por que eu será? tive coisas horríveis, assim. Por morar sozinho? Talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande. Justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam. Pô, Camila, pode falar uma coisa? Eu não fiz faculdade, né? E foi bom você ter feito. Até pra você ter desmistificado e ter desiludido. Porque eu não fiz e até hoje eu acho que é um filme. Até hoje eu acho que eu vou chegar lá, vou ter um monte de amigas, vou ir nas repúblicas com as meninas, vou ter... Até hoje eu penso que é assim. Não é assim não, rapaziada? Eu não sabia. Pensava que eu ia transar um monte, que eu ia conhecer um monte de menina, que eu ia arrasar. Não é assim não? Puxa, que pena. Nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir. E eu até acho que tem os seus lados bons, né? Porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo. O mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade, de 30 mil habitantes, e passou a ser muito maior. Eu também comecei mas isso não pela faculdade, isso porque você mudou, né? Porque você mudou de cidade. Trabalhar numa escola de inglês aqui, que... A experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi... Ai, que vergonha. Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas puxa vida, isso é complicado, né, cara? Também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Caramba, das 8 da manhã até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até
para mais de uma escola. E isso Caramba. tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Pô, 25 anos, pessoal, trabalhando das 8 até as 12. Isso é um problema, porque às vezes, isso é a realidade de muitos, né? Essa que é a verdade. Às vezes a gente precisa trabalhar bastante pra pagar as contas, só que daí não adianta, porque daí a gente pega um monte de coisa pra fazer, daí chega um momento que a gente toma um burnout na cabeça, a gente fica com burnout, com estafa, né? Não aguenta mais, e daí o que acontece? A gente só desliga. Daí fudeu, né? A gente só vai desmontar, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir nem sair de casa. Não é o seu caso. Fui completamente Menos pra esse gato aqui. A vida pra esse gato é boa pra caramba. surpreendida pela pandemia. Então, na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais pra melhora, pra cura do Pô, que... a pandemia, vocês têm noção que a pandemia foi uns 6 anos atrás, cara? O tempo tá passando muito rápido, parceiro. A Matrix tá quebrando mesmo, cara. A pandemia foi quando eu conheci minha primeira namorada. Foi na pandemia. E quando fala pandemia, parece que foi ontem, mas não, foi há 5 anos atrás, parceiro. O contrário, porque eu tava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei Pessoal, os meus... fecha... Olha lá, vai falar dos gatinhos. Porque eu tava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa. E eu tava pensando de voltar pra faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia... A importância da terapia aí, rapaziada. Façam terapia, viu? veio, Ajuda muito. E com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Eu não aguentei, peguei meus gatos, a gente voltou para casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que... Pô, dói. Eu achei que estava no caminho certo e pá, Voltou. caiu. Voltou pra estaca zero. Dói demais, cara. Saudade da família dói demais. Mas fazer o quê, né? Tem que crescer, parceiro. Uma hora você tem que crescer e sair do berço. Não tem como. Você tem que sair do ninho. Fazer o quê, né, cara? Quando eu tava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Uma hora que pega o instinto dele, uma mordida sua leva a tua cara, viu? Uma mordida desse bicho leva a tua cara. Toma cuidado. Não assusta mais, não. Se ele avança, parceiro, o tamanho dessa porra desse gato. Desculpa dizer. Quando eu voltei lá pra casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. Eu me reconstruí aos poucos de uma... Ó o side-eye dele aqui, ó. Olha ele olhando de ladinho aqui, ó. Olha que perigo, pessoal. Ó o side-eye dele aqui, ó. Espera ela moscar. Ela só tá pensando assim, espera ela moscar. Espera ela moscar pra ver se eu não pego. Me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa pra trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas ter... Mas não é porque você voltou pra casa dos seus pais que você não viveu tudo que você viveu, que você não aprendeu tudo que você aprendeu, que você não fez os cursos que você fez, você só tá no mesmo lugar. A impressão que dá é que você reiniciou um ciclo, que você voltou a estaca zero, mas não é verdade. Estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui. Por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha... Será que assistia eu? sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. Felca, e daí, durante a pandemia, eu decidi que tava na hora, porque... Ô, Camila, você me assiste? Você também me assistia, Camila? Eu te ajudei nas coisas? Porque eu não tava trabalhando. Ou atrapalhei mais sua vida? Eu ainda fiquei um período dando aula online, ou você nem me conhece, nem sabe que porra que eu sou, não sei. Eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e... Ó como que essa coisa de stream é um perigo, pessoal. Quando tudo dá errado na vida, infelizmente, às vezes a gente acaba virando streamer. A gente acaba caindo nesse fundo do poço que é ser streamer, né? E eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz,
fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu tava para trás. Porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre... Ai, esse é o pior sentimento do mundo, cara. Infelizmente, o quanto que é humano, né? Então, o que acontece? O problema de você produzir conteúdo, que faz tanta gente se comparar, é porque os números, eles são mais explícitos. Não é uma estatística, o número é um dado mais óbvio. Tem um número ali, a pessoa tem 10 mil seguidores a mais do que você. Então, ela é maior do que você, e no seu cérebro ela é melhor do que você. Essa comparação é perigosa por quê? Porque sempre vai ter alguém maior. E quando chega no topo do topo do topo do topo, tipo, os caras maiores do mundo, maiores do Brasil, da produção de conteúdo, começa a ficar relativo quem é o maior. O cara que é mais famoso, ele quer ser mais rico. Ele vai querer comparar com o cara que é mais rico e é menos famoso. E daí é capaz de você ser o cara mais famoso, mais rico, o cara mais foda da história, você vai começar a se comparar com quem não tem nada, porque tem uma vida mais em paz, porque tem uma vida mais tranquila, que pode comer uma feijoada com a família. Vai ter alguém melhor, mais talentoso. Simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa... A verdade é que a vida é uma guerra eterna, menina. Até o dia que você morrer, a vida é uma guerra eterna de merda. É só guerra, né? Não é bem assim. No começo de 2024, eu decidi voltar para Curitiba e eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então, eu achei que seria mais fácil. Pegou uma carroça de canil pra levar os gatos, né? Aquelas carroças que levam tigres, que leva todo amarrado pra transferir de circo, de zoológico. Pegou aquela carroça e levou os gatos aí. Mentalmente, eu vir pra uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais, e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, de pouquinho em levantaram. pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives. Você forçou, viu? Gatinho você forçou. As coisas vão se alinhando com o tempo, né, cara? As coisas vão se alinhando com o tempo, vai melhorando as coisas com o tempo, né? Eu ainda me sinto muito pra trás na vida, muito. Muito. Demais. Mas aí que tá, Camila, esse é só um sentimento, porque você tá pra trás, de fato. Você tá pra trás, mas você também tá pra frente. Pô, tem gente que não tem o que comer. Tem gente com 30 anos que não tem o que comer, pô. Você tem o que comer, você fala inglês, você tá pra frente de muita gente. Você mora sozinha, tem gente com 30 anos que mora com os pais, não tem o que comer. E ao mesmo tempo você tá pra trás de outras pessoas. Então esse é só um sentimento, é só um ponto de vista seu. Você tá pra frente de muita gente, tá pra trás de muita gente. Hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem. Esse porra desse gato. Eu nunca que tá pra frente de todos os gatos do mundo, esse aqui é o gato rei, cara. Olha o tamanho desse gato, cara. Que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu tava chorando muito, tava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. Ai, que legal. Conselho bom. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo pra cima é melhor de quando você tava, de onde você tava antes, né? O que a mãe, ela falou pra ajudar, mas não é verdade, não. Sempre tem como piorar, viu? Sofrimento não tem teto, não. Sempre tem como se fuder mais. Com certeza, viu? E é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta pra trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te
faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. E enquanto você está aqui, enquanto eu tô aqui, enquanto a gente está aqui, a gente tem força para continuar. E também pensar um pouco que nada é tão importante assim como a gente pensa, o que a gente pode dar uma relaxada, né? Até porque vai todo mundo morrer, né? Vai todo mundo morrer, inclusive esse gato aí, todo mundo vai morrer, né? A Camila, eu, todo mundo vai morrer. Então, não tem por que se preocupar tanto, né? Nossa, eu fiz faculdade, não sei o quê. Todo mundo morrer, rapaziada. Mesmo que isso signifique que você se sinta muito frustrado e você tenha... A própria necessidade faz a gente criar mecanismos de sobrevivência. Então, quando você se fode, você fica a vida inteira com medo de se fuder. Igual quando você bateu o carro. Tem muita gente que tem medo de dirigir porque tem medo de bater o carro. Por exemplo, eu quando atropelei 2 mulheres, eu nunca tinha batido o carro e eu tinha medo de bater o carro, né? E eu pensava, eu não sabia fazer BO, eu não sabia fazer ambulância, eu não sabia qual era a ambulância. Eu tô falando sério, rapaziada, para de rir aí, pô. Eu não sabia nem o nome da ambulância. Ali naquele momento, eu aprendi a ligar pra ambulância, a fazer torniquete, eu aprendi a consolar uma pessoa que tá em crise de pânico, porque quando eu atropelei a menina ficou crime de pânico, a perna dela abriu. Eu aprendi a fazer boletim de ocorrência, eu aprendi o número do... Hoje eu sei o número do bombeiro, o número da ambulância, 193, 192, 190. Então, a própria sobrevivência, o estado de necessidade de sobrevivência, faz você aprender as coisas. Então fica tranquilo. Não tenha tanto medo de se fuder. Quando você se fuder, você vai entrar num estado de adrenalina e sobrevivência, um instinto superior, né, igual no Dragon Ball do Goku, que vai fazer você fazer as coisas certas, tá? Você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode... Por isso que tem aquela frase, a necessidade é a mãe da invenção. Fazer algo de bom está no seu caminho. Se você ainda tá aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só bilhetinho mesmo. Você consegue ser mãe, né? Muitas mulheres não conseguem ser mãe. Mas eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. E às vezes você vai tocar bateria e você vê que você não gosta. E daí você desmistifica na tua cabeça essa questão, né? Eu já fiz aula de bateria, eu não gostei muito, não. Eu sempre fui muito depressiva, sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir pra academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Academia ajuda, hein? Eu tenho saído sozinha às vezes e eu tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu pra sempre. Isso aí é uma grande verdade, hein, Camila? Isso é muito legal você trazer. Não é porque não aconteceu que não tem como acontecer, ué. Não foi, então não será para sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas só não tem solução pra morte. A gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu tô muito feliz de ter começado esse projeto. Sempre foi um sonho meu, eu sempre tive referências muito positivas, assim, de youtubers e... O Felca? É o Felca? Compartilhar a história e em algum momento eu percebi que essas coisas todas essas histórias que eu compartilhei, elas podem ajudar pessoas. E se eu estiver ajudando alguém, uma pessoa que seja... Ai meu Deus, fudeu. Acabou. Não vai dar mais chance pra Camila não fazer nada mais na vida. Fudeu, rapaziada. Se eu puder ser a pessoa que eu gostaria de ter tido na época que eu precisava... O tamanho dessa porra desse gato. Olha, ele em pé, ele é maior ainda, ó. Ele passa a cabeça da menina. Eu já tô muito feliz. Caralho, é uma onça. Muito obrigada. Ai, que bonitinho, deitando... Olha que forgado, meu, deitando outro. Olha. Pois é, pessoal, é uma história muito comum que muita gente se identifica, né? Por isso que é tão bacana, porque é identificável com muita gente. E essa é a grande verdade, cara. Nunca tá tarde pra fazer nada.